A glândula paratireoide, ela é localizada na região do pescoço e a sua localização, ela pode se dar no tórax, que é mais especificamente na região do mediastino, que é um espaço central entre os pulmões. Situam-se aos pares na face posterior dos dois lobos laterais, né, da tireoide, e fica um em cada lado da traqueia. Existem duas glândulas paratireoides em cada lobo da tireoide, uma na parte superior mais externa e a outra na parte inferior mais interna. A grande relação da glândula paratireoide com a tireoide explica-se principalmente em virtude de alguns procedimentos cirúrgicos, ter a necessidade de extrair a tireoide e também pode ocorrer a extração das glândulas paratireoides ou então elas podem no final do procedimento cirúrgico, elas podem ser extraídas ou ficarem danificadas. Cada glândula tireoide, ela encontra-se envolvida por uma fina camada de tecido conjuntivo. No seu interior, vai encontrar vários tipos de células dispostas em acumulações glandulares. Então, as maiores, elas são responsáveis pela secreção hormonal, que são as células principais, e as outras, elas são denominadas de células claras. São uma variante funcional relacionadas às células anteriores, que foram chamadas de células principais. E também, por último, a gente pode citar as células ossifílicas, que elas é possível surgir durante a adolescência. Bom, aí as glândulas paratireoides, a sua irrigação pode ocorrer por uma rede vascular, que ela é responsável pela distribuição do hormônio paratormona no organismo. Então, a paratormona ou paratormônio ou PTH trata-se de quê? De um produto da secreção das glândulas paratireoides e refere-se especificamente a uma substância de natureza proteica que participa do controle dos níveis de cálcio no sangue, juntamente com a calcitonina. E essa calcitonina, ela é produzida pela glândula tireoide e vitamina D. Porque devido ao paratormônio, ele tem tendência para aumentar os níveis sanguíneos de cálcio, atuando sobre os ossos, rins e tubo digestivo. Bom, aí nos ossos, o principal depósito de cálcio do organismo, que é o principal depósito de cálcio no organismo, na verdade, encontra-se nos ossos, né? Aí o paratormônio, ele promove a destruição do tecido ósseo no momento em que ele estimula a atividade das células e com isso os osteoclastos, eles ao inibir a atividade das células encarregadas de formar um novo tecido ósseo, os osteoblastos dessa forma, os ossos, eles passam a liberar para o sangue uma reduzida parte do cálcio que armazenam, ainda assim, mesmo que suficiente para aumentar a concentração sanguínea desse mineral que é o cálcio. Então, assim, no tecido ósseo, existe essa constante atividade osteoblástica, né, que consiste na síntese de matriz
com tipo uma impregnação de íons cálcios e fosfato. E também tem uma atividade muito intensa e constante, que é a atividade osteoclástica, né, que são os osteoclastos, que ocorre a lise do tecido ósseo, que essa lise do tecido ósseo é a quebra do tecido ósseo, com mobilização de íons cálcio e fosfato do tecido ósseo em direção aos líquidos corporais. Então, a atividade osteoblástica é feita por células chamadas de osteoblastos. E a atividade osteoclástica, ela é feita por as células chamadas de osteoclastos. Aí, o aumento na secreção do paratormônio promove nos ossos o aumento da atividade osteoclástica e transfere os íons cálcio e fosfato dos tecidos para o sangue. Aí, esse aumento da secreção de calcitonina promove nos ossos um aumento da atividade osteoblástica, que é onde vão atuar as células que são chamadas de osteoblastos. O aumento da atividade osteoclástica, portanto, promove uma redução da calcemia, porque devido a isso, uma quantidade considerável de cálcio migra do sangue para os ossos. Aí vai ocorrer a diminuição de cálcio. E aí, nos rins, o paratormônio, ele atua sobre os túbulos renais, que é por onde circula a urina primária, proveniente da filtração do sangue, ao longo do percurso para as vias urinárias. E aí, dessa forma, esse hormônio, ele estimula a reabsorção do cálcio filtrado nos vasos sanguíneos, que circula junto aos túbulos renais, e com isso vai diminuir a eliminação urinária de cálcio e aumentar os níveis de cálcio no sangue, porque vai diminuir a eliminação de cálcio pela urina, e com isso vai aumentar no sangue. Aí, ao mesmo tempo, o paratormônio, ele diminui a reabsorção do fósforo, aumenta sua eliminação com a urina, o que propicia uma descida nos níveis sanguíneos desses elementos. No tubo digestivo, o paratormônio favorece a absorção do cálcio presente nos alimentos. Contudo, essa ação ela não é direta, pois ela desenvolve-se através da intervenção de vitamina D. A ação do hormônio paratireoide consiste em ativar a ação da vitamina D ao nível do rim, já que a ativação da vitamina D aumenta a absorção intestinal do cálcio. Então, o controle da calcemia é quando os níveis de cálcio eles diminuem no sangue, a secreção do paratormônio aumenta. E quando a calcemia aumenta, a produção do paratormônio diminui. Então, é um procedimento inverso. É um mecanismo inverso, né? Então, esse processo, ele garante a manutenção da calcemia dentro dos valores normais padrões. E isso ocorre justamente devido a dois principais tipos de mecanismos. O primeiro é quando o nível de cálcio no sangue ele é muito alto, ele está muito elevado. Aí, com isso, diminui a secreção do paratormônio, ou seja, como o organismo ele tem a tendência para armazenar esse mineral nos ossos, ao estimular a sua excreção da urina segregada pelos rins, consegue-se diminuir sua absorção ao nível do intestino. E o outro mecanismo principal é quando o nível do cálcio no sangue ele é muito baixo. Então, aquele primeiro mecanismo anterior é quando o nível de cálcio no sangue ele está elevado, ele é muito alto. E nesse outro mecanismo é quando o nível de cálcio no sangue ele é muito baixo, ocorre a produção
do hormônio, do paratormônio, né? E aí, como os ossos eles liberam parte do cálcio que armazenam, com isso ocorre a estimulação da absorção do mineral a nível digestivo, o que reduz sua eliminação através dos rins.